Parece que iniciou aqui. Iniciou, gravando. Show de bola. Então, boa noite, pessoal. Eu sou o perito criminal aqui do Mato Grosso do Sul, sou o Alexandre. O Emerson, perito criminal, também já me apresentou, o nosso coordenador do curso. Inicialmente, eu queria ler rapidamente um texto que resume um pouco da metodologia a ser explicada. É mais uma motivação mesmo. É um texto que a gente até tinha começado a escrever sobre essa metodologia, um texto mais formal, mais técnico, só para dar um contexto do estudo e da importância dele na perícia criminal, de maneira que a gente possa entender qual é o reflexo disso na conclusão de laudos, que conforme o Emerson comentou, são laudos que antigamente, às vezes, ficavam com uma conclusão em aberto, vamos chamar assim. Então, atualmente, o ambiente urbano está cada vez mais monitorado por essas câmeras de circuito fechado de TV, que a gente chama aí de CFTV, que esses circuitos se proliferaram, se espalharam para diversos tipos de empresa, por empresas e para empresas. Por empresas de segurança, aqui no estado a gente tem bastante empresa nessa área, porque é uma área... Essa área de segurança é uma área que vem crescendo bastante, né? Mas também essa contratação ela é feita por empresas para proteger de furto, de roubos, para ajudar a investigação. Então, esse circuito de CFTV, ele foi sendo implementado até mesmo em ambientes urbanos e ambientes rurais, em algumas fazendas, dependendo do quão grande é a fazenda, do quanto que gira de capital naquela fazenda, também é interessante ter esse tipo de tecnologia. E neste caso em específico, no caso de interesse pericial de sinistro, de acidente de trânsito, a gente foca no ambiente urbano, né? Primeiramente, são vias urbanas, e quando é importante, quando que a gente usa a metodologia? Principalmente quando o grupo focal, que é onde apresenta a cor vermelho, para o estado do semáforo, que é indicado por meio de uma cor, que é o vermelho, o laranja e o verde, aquela luz ela é emitida a partir de um grupo focal. Esse grupo focal, que é essa parte da sinalização semafórica, nem sempre ele vai ser filmado. Então, é nesse contexto que as imagens por vídeo, apesar de quando não gravam, que elas não conseguem capturar o estado semafórico indicado por essa coloração vermelho, ou vermelha, ou verde, ou laranja, que seja, pouco importa, no instante da colisão a gente consegue inferir ela por meio dessa metodologia. Então, indo para a apresentação, só encerrando essa introdução, nessas situações de CFTV, que a gente, além de dar a dinâmica do acidente, a câmera, ela corrobora com o funcionamento do semáforo, mas que ela não consegue estabelecer qual dos partícipes, dos participantes sinistros, que cruzaram o sinal, ou no vermelho, ou no verde, ou no laranja, enfim. Isso é frequente, né? Cada vez mais a gente tem uma dificuldade de gravar esses grupos focais, porque justamente os comércios, eles não têm o objetivo de gravar o semáforo, ele quer gravar a calçada e o ambiente que pertence ao comércio. E o grupo focal fica em segundo plano. Então, é nesse sentido que essa instalação, ela busca e ela privilegia a entrada dos imóveis monitorados e deixa em segundo plano os cruzamentos. Então, isso dificultava muitos trabalhos periciais. 90% dos casos que eu analisei, pode ser que essa amostra não reflita realmente uma estatística considerável no Brasil todo, mas pelo menos aqui em Campo Grande, 90% dos laudos que eu cheguei a analisar de cruzamento semafórico não gravava o grupo semafórico, aquela câmera, e pouco contribuía com a perícia. Então, nesse sentido, eu vou apresentar agora os slides para mostrar para vocês de uma maneira mais técnica. 5. Deixa eu compartilhar aqui só um minuto. Janela.
Todo mundo consegue ver aí, né? Beleza. Já não tá? Então, show de bola, professor Newton. Ó, então, esse exemplo prático que eu trago para vocês é nesse sentido. Então, eu tenho vídeos que não gravaram o grupo semafórico, para quem ainda ficou um pouco confuso. O grupo semafórico seria o que estou colocando com o mouse aqui, ó. Não sei se todo mundo consegue. Ah, acho que vocês não veem meu mouse, né? Peraí. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na tela. Só um segundo. Aqui. Vocês conseguem ver o mouse lá? Ou não? Sim, dá para ver agora. Esse aqui é o grupo semafórico, ó. Tem um vermelho ali, beleza? Então, isso é um grupo semafórico, é esse conjunto holofótico de 3 luzes em 3 cores diferentes. Então, eu não tenho a gravação do grupo semafórico, mas eu tenho a gravação que me permite inferir o momento sinistro. Então, o primeiro passo, né? Eu coleto o material em vídeo contendo o horário do sinistro. Esse horário não necessariamente ele vai estar correto. Pode ser que exista um atraso ou um adiantamento, ou que esteja em um horário que não seja o horário local. Pode ser que a câmera grave em horário de São Paulo. Isso é muito comum, porque muitas empresas são sediadas em São Paulo e a parte de segurança é sediada em São Paulo. Então, é tudo terceirizado e acontece bastante de estar em um horário diferente do horário local de onde a gente realiza a perícia. No caso aqui em Campo Grande ou na cidade onde estiver o perito. Precisa que seja realizado o levantamento de um ciclo completo, de um semáforo, que eu vou explicar ali em detalhes o que é, e que haja essa retroação do estado do semáforo, ou seja, um estado conhecido. Esse estado desse semáforo, dessa foto, é um estado fechado pela luz vermelha que está indicado ali na imagem. Eu retroajo do vermelho até a coloração que eu desejo no horário do acidente. E aí, essa retroação vai permitir, no horário do acidente inferido, para eu conhecer qual era o estado do semáforo naquele instante que ocorreu o sinistro de fato. E não no instante que eu cheguei no local, muitas vezes, às vezes 50 minutos, 1 hora depois de já ter acontecido o sinistro. Então, o primeiro passo, bem didaticamente, é uma correção de horário do vídeo. Eu posso, por meio de um aparelho celular, por exemplo, como o meu aparelho de telefone, eu entro no horário local, aqui, horário de Campo Grande, nesse exemplo aqui, prático, e eu consigo, com hora, minuto e segundo, o dia ali, está ali 19 de dezembro de 2023, era uma terça-feira, o horário que marcava era 17 horas, 55 minutos e 5 segundos, enquanto que na câmera ali no CFTV a gente pode ver ali 19/12, né, mesma data, e um horário diferente do horário indicado pelo meu aparelho de telefone. Então, eu precisei fazer o quê? Uma correção horária do vídeo coletado, e aquele horário ali era o ao vivo, não era o horário gravado no vídeo. Eu sempre pego do horário ao vivo. Ali à direita, um exemplo de um empreendedor e empresário que levam o CFTV muito a sério. Tinha exatos 0 segundos de atraso ou de adiantamento. E era em Full HD a câmera, então ajudou muito a perícia. Eu digo que é complicado ser empresário no Brasil, mas existem empresas que conseguem realmente trabalhar muito bem com isso. É até um ponto muito positivo, né? E é excelente isso aí para o nosso trabalho, facilita bastante. Dando continuidade, então, eu faço uma tabela, né? Simples, o horário ao vivo, como eu mencionei, apresentado. Naquele caso do Solar Van Gogh, que é um CFTV de um edifício local aqui, tinha esse delay de 2 minutos e 1 segundo, que está ali a correção em hora, minuto e segundo. É preciso levar em consideração até os segundos para ter essa precisão necessária para a metodologia. Posto isso, a gente faz a construção do diagrama de ciclo. O que é um diagrama de ciclo? A gente pode olhar lá no manual de sinalização semafórica, volume 4, se eu não me engano, do Conatran, ele explica o que é o diagrama de ciclo ou diagrama de barras. Basicamente, é um diagrama que, de maneira contínua, ele apresenta as cores
por exemplo, o estado do semáforo na rua 25 de dezembro, ele é vermelho, verde e laranja ou amarelo, enfim, pouco importa a cor, a gente pode chamar de amarelo aqui. Vermelho, verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo e assim por diante, de maneira periódica. E aí, o que não consta nesse material é o tempo, né? Ele menciona, assim, de maneira mais indireta, e aí eu decidi casar essas duas informações em um único diagrama, colocando ali na barra já a duração para ficar em um gráfico só, não ter que ficar criando mais uma linha do tempo ali. Então, eu tenho na rua 25 de dezembro um semáforo, um diagrama em barra, com 47 segundos de duração do tempo de vermelho, dentro de um ciclo. Dentro desse mesmo ciclo, 51 segundos de verde e 4 segundos de laranja ou de amarelo. Geralmente é padrão, salvo em casos que exista um regulador, um temporizador de semáforo, que é uma coisa mais específica, que não vem ao caso dessa apresentação, mas a grande maioria dos semáforos que existem nas ruas nas quais a gente realiza a perícia são do tipo contínuo. Então, esse diagrama ele é uma foto, mas ele se propaga no tempo dessa mesma maneira, 47, 51 e 4, totalizando aí a soma, que se eu não me engano são 102 segundos, ou 1 minuto e 42 segundos. Mesma coisa no da Rua Bahia, dá para perceber que o da Rua Bahia é diferente do da Rua 25 de dezembro, nesse caso específico, que eu fiz esse levantamento. Ele tem um tempo de vermelho maior, um tempo de verde menor e um tempo de amarelo ou laranja bem próximo. Geralmente é padrão, de 3 a 4 segundos. Então, realizado esse levantamento no local, eu dou continuidade, eu adoto uma referência. Mais ou menos como se fosse um problema de física, que eu preciso conhecer pelo menos uma variável para eu conseguir obter as outras. Então, o que eu preciso conhecer? Quando que o ciclo começa? Por exemplo, ali ele começou com 47 segundos de vermelho, depois o verde durante 51 segundos. Eu preciso de um horário de referência para eu comparar com o horário do sinistro e descobrir quantos ciclos completos eu teria. Por exemplo, um exemplo bem prático aqui. Eu tenho uma duração de 1 minuto e eu levei 1 hora para chegar. Eu levei 60 minutos. Então, eu tenho quantos ciclos completos? 60 ciclos de 1 minuto. Só que a gente nunca chegou 1 hora exata no local. Então, sempre eu vou ter o quê? Um resto. Então, eu preciso levar esse resto em consideração para eu conseguir descobrir o estado do semáforo por meio da teoria do resto. É uma teoria matemática bem tranquila de divisão, álgebra de divisão. Eu divido, tenho o número inteiro mais o resto. Então, eu adoto um horário de referência, a partir dele, eu descubro esse número de ciclos e esse resto. Para ficar bem prático, eu trouxe um exemplo numérico. Então, eu cheguei neste local de acidente de trânsito às 7h57 da manhã, e eu tinha acabado de começar o ciclo no vermelho, no dia 9/12 de 2023, e o vídeo corrigido, mostrando a colisão, ele tinha um horário. Eu corrigi esse horário e eu descobri que o sinistro ocorreu às 5h58 e 27, ou seja, algumas horas antes da perícia chegar no local. Teve o acionamento do bombeiro, aí tem o acionamento da PM, aí a PM aciona a delegacia, o delegado, autoridade requisitante requisita a perícia, aí a gente tem mais o tempo de deslocamento. Então, às 5h58 foi que aconteceu o sinistro. Existe um lapso temporal de 1 hora e 58 minutos e 33 segundos, fazendo essa diferença aí. Sendo que o ciclo é de 102 segundos. Então, aí eu faço uma divisão, pode usar o Excel, calculadora, dividir na mão, não tem problema. E eu cheguei em 69 ciclos e um resto de 75 segundos. Então, eu pensei, como eu apresento isso de maneira mais simples possível, eu vou ter 69 ciclos, certo? Eu não vou representar os 69, eu tenho 67 ciclos completos. Aqui eu tenho o número 68, o 68º, o número 69
é um ciclo completo. E mais 75 segundos dos 102 segundos, que é o ciclo completo. Ou seja, eu vou ter 75 de 102, vou ter em torno de 75% do ciclo. Como que eu faço isso? Eu crio aquele diagrama que eu já tinha, colo ele aqui, e aí eu fiz um diagrama de barras aqui, somando os 75 segundos. Eu vou ter final do vermelho, antes do vermelho eu tenho o amarelo, 3 segundos, 36 de verde, ou totalizando 39 segundos. Dentro dos 75, faltam 36 segundos. Ou seja, eu estou dentro do vermelho para semáforo da Rua Bahia e ainda faltariam 27 segundos para estar em amarelo. Ou seja, eu faço de trás para frente, eu faço uma engenharia reversa com esse método, e ali eu coloquei para ficar didático no laudo uma seta com vários horários do ciclo de número 70. E eu mostro ali, em vermelho, que o sinistro ocorreu dentro do estado vermelho do semáforo. Então, nesse sentido, eu conseguiria, às vezes, até casar o da Rua Bahia com o da Rua 25 de Dezembro e extrapolar dizendo também, com esse gráfico em barra, qual é o estado da Rua 25 de Dezembro do semáforo. Mas como ele não era do meu interesse, o semáforo questionado era o semáforo que tinha esse ciclo de 63 segundos, portanto, era o da Rua Bahia, né? Como a gente pode ver ali embaixo. Eu fiz essa amarração, né, no local, e eu consegui provar, por meio da análise semafórica e da análise de 2 semáforos que eram contíguos, adjacentes. Eu tinha um vídeo desse para corroborar, para provar que a metodologia realmente funciona. Porque, às vezes, o juiz, só com a matemática, ele pode dizer, tá, mas e daí, né? A matemática me mostra que é vermelho. Então, eu tenho um vídeo de um outro semáforo que corrobora a metodologia. Porque eu tenho a relação entre esses dois aqui, eu tenho a matemática que a gente viu, que é do outro, da Rua Bahia, que eu resolvi lá no local, que é esse daqui. E aí, se eu tenho um vídeo de um horário, que é simultâneo, os 2 semáforos funcionam simultaneamente. Eu consegui mostrar de maneira indireta e direta que estaria no vermelho. Eu fiz isso no laudo, mas a metodologia ela precisa só de um semáforo, ela não precisa dos 2. Eu coloquei aqui mais de maneira didática, né? Extrapolando um pouco. E aí, no final das contas, a gente colocou isso no Excel e o colega Lucas, né? Ele me ajudou nisso aí, o colega Lucas Pereira, que vai ser professor de vocês. E ali a gente entra com, olha que legal, ciclo 36.363, ele já soma o total de 102. Eu coloco a data e a hora ali, que são essas referências que estão aqui, chegada no local, essa é a minha indicação, e a diferença horária e todo o resto ele faz automaticamente. Ele já me dá a diferença de tempo, 7.113 segundos, o total de ciclo, 69,75, o número inteiro mais próximo é o número 69, sobrando aí um módulo da divisão, um resto de 75 segundos. E aí ele dá o resultado vermelho de maneira automática. E aí o acontecimento a gente pode colocar. Eu coloquei Rua Bahia para usar como referência. Então, eu abro aí para dúvidas. Eu sei que às vezes fica um pouco meio direta a metodologia, mas vou abrir agora para dúvidas sobre a metodologia ou sobre o curso, como vocês preferirem. Sou todo ouvidos. Bora lá. Professor? Sim, senhor. Acho que é importante frisar que essa metodologia ela vai funcionar para os semáforos, o senhor falou, mas eu só quero frisar, para os semáforos cujo ciclo ele permanece constante desde o momento do acidente até a chegada da perícia para poder iniciar a metodologia que você apresentou. Perfeito. Aqui, por exemplo, na cidade de Campo Grande, né, nós tivemos uma visita no órgão de trânsito, na GETRAN, para saber se tinha algum semáforo já que utilizava ou inteligência artificial
ou, né, algum outro sistema de reconhecimento de fluxo para fazer a alteração desses fluxos, né? E nós temos aqui, nós descobrimos, nós já temos aqui 3 vias que o semáforo, ele usa câmeras, então ele usa ali uma inteligência, e aí ele, a partir do fluxo do movimento do veículo, ele vai alterando esse fluxo de maneira a organizar aí esse ciclo do semáforo. Então, se esse ciclo variar entre o acidente e o início da metodologia, nós precisaríamos saber como foi essa variação para poder corrigir a metodologia. Essa metodologia que ele apresentou é para quando o semáforo ele se mantém constante, tá? Desde o acidente até o início da chegada da perícia e o início do levantamento ali, sobretudo a correção do horário que você faz e o horário de referência que você tira também, né? Então, é importante frisar isso, porque, de repente, aí em outras cidades, outros grandes centros, precisa-se ter um contato com o órgão de trânsito para saber ali como é que funciona determinado semáforo, se não tem alteração de ciclo, né, ou se tem alteração de ciclo, muitas vezes até mesmo por parte do agente operador do sistema ali, né, mas como a perícia, em geral, ela vai demorar, pelo menos aqui em Campo Grande, a média de 1 a 2 horas para chegar no local, para esses semáforos que não têm alteração de ciclo automática, ela funciona muito bem. Tá? Estou vendo que já tem gente com mão levantada aqui. Eu vou parar e vou pela ordem de levantamento de mão. Doutor Antenor Pinheiro. Boa noite, professor Emerson, Alexandre, colegas. Eu acho que você já adiantou uma parte da minha preocupação, Emerson, porque hoje, principalmente nas grandes e médias cidades, os sistemas semafóricos são controlados por meio de contagens de volume de tráfego. Então, é muito difícil localizar em cidades grandes alguns controladores antigos, que são os mecânicos, ou seja, aqueles que são programados de esquina em esquina e não são articulados entre si, e muito menos articulados com o sistema de sensores ou de radares que permitem fazer contagens online e, portanto, alterar esses fluxos de forma online. Ou seja, nesse aspecto, a metodologia fica comprometida, porque ele não vai dialogar com um tempo fixo, um tempo programado mecanicamente, né, professor Alexandre? Perfeitamente. Então, essa metodologia somente será válida se nós contarmos com um sistema ainda muito obsoleto já hoje, né? As tecnologias semafóricas hoje são bem mais modernas, têm tecnologias bem avançadas, de sorte para melhorar a fluidez, né, e a impedância das vias, elas funcionam instantaneamente, né? A cada 5 minutos, você altera os tempos semafóricos. Então, esses ciclos ficam comprometidos. Era só essa observação, né, para a gente se contextualizar melhor quanto a essa ótima estratégia. Excelente, professor, o doutor Antenor Pinheiro. Permita-me chamar de professor, porque eu sei que o senhor também é professor. Obrigado pela contribuição, né? Exatamente isso. Grandes centros, muito provavelmente, nós teremos uma dificuldade de aplicar essa metodologia, mas aí nos outros rincões do nosso Brasilzão, como aqui em Campo Grande, a gente ainda tem muitos semáforos que é mecânico mesmo, ciclo constante. Enquanto tivermos nessa situação, a gente ainda pode ir utilizando aqui. E fica aí, né, também mais uma alternativa para o colega, mas sabendo das suas limitações. O próximo foi o Marcelo Bernardino Brandão. O microfone, doutor. Perdão, boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite. Pode ser excesso de preciosismo, mas com relação a esse tempo entre a nossa chegada e o horário do sinistro, é feita alguma verificação, os senhores acham necessário, se houve alguma mudança no horário, e se isso poderia representar alguma diferença final nessa tabela, nesse cálculo aí, nesse diagrama?
por exemplo, entre o horário do evento e o horário que nós coletamos a filmagem, eles tenham atualizado o horário do relógio do aparelho. Perfeita colocação. Marcelo, então, geralmente eu coleto, o acidente aconteceu às 5h58 da manhã. Eu, no local, já coleto o vídeo referente àquele sinistro. Permita-me mostrar aqui para vocês, esse slide que mostra isso daqui, foi alguns dias depois que eu tirei a foto, mais para ilustrar no laudo. Mas a gente tem um formulário de acidente de trânsito, de morte violenta, de todos os locais que a gente atende aqui, e dentro desse formulário a gente já colocou uma tabela pro perito criminal, em loco, ele conseguir esse vídeo. Pode ser que seja num domingo, de um estabelecimento, que não é o caso aqui no Van Gogh, Solar Van Gogh é um edifício. Então, sempre tem um porteiro ali 24 horas. Perfeito? Não era o caso aqui, mas se for um caso que a gente tem necessidade de voltar no local, o indicado é voltar no local o mais rápido possível, para que não tenha um lapso temporal de alguém ter corrigido esse horário. Mas eu adianto que é muito difícil a pessoa, se ela tem um relógio atualizado com a câmera, dificilmente ela se preocupa em corrigir, senão ela já teria feito antes do acidente, certo? Geralmente, o que ocorre? Na prática que eu percebi, o atraso, ele é devido ao quê? Ele é devido principalmente à falta de internet durante um temporal, uma falta temporária de internet que gera esse atraso, e por lá ele permanece. Então, aí tem um acidente um dia depois, continua atrasado, 2 dias depois, continua atrasado, 1 mês depois, o atraso ele é o mesmo, praticamente. É quase que uma diferença muito da ordem de 1 segundo, talvez, que vai existir. A não ser que são casos muito raros, eu acho, que o próprio proprietário vai se preocupar em corrigir esse horário um dia depois que aconteceu o acidente. Ele não fez nem antes, sabe? Ele teve, às vezes, esse horário está atrasado, ele está errado mais de anos naquela câmera. E eu já encontrei empresários que batem no pé, falam assim: não, o meu horário está perfeito. Geralmente, 2, 3 minutos errados, a gente sempre encontra. Mas o ideal, cara, na minha opinião, é você sempre ter um formulário de local e, assim que der, o mais rápido possível, o menor tempo, o menor lapso temporal do momento do sinistro, você ir lá e anotar o horário de referência e coletar a câmera de vídeo. Para diminuir a probabilidade de acontecer isso daí que você mencionou. Apesar de eu achar muito pouco provável que isso vá acontecer. E o ideal é ter mais de uma câmera também, porque caso aconteça, você não fica... você tem uma certeza maior se você tiver uma câmera de uma quadra antes, ou uma câmera da mesma quadra, mas de outro comércio. Você vai ter um material de trabalho corrigido para você comparar. Aqui eu peguei de 2 lugares, como eu disse. Acho que talvez não tenha enfatizado, mas aqui eu coletei o vídeo de uma quadra antes, que foi do semáforo da Rua 25, que é esse comércio aqui, do lado direito, que não tinha nenhum erro, e eu coletei do outro local. E aí existia um lapso temporal, né? Mas, assim, veja, ali está 17 horas, ali está 17 horas. Uma diferença de 15 minutos. Eu fui nos 2 comércios fazer a correção horária de maneira uma seguida da outra. Então, nesse sentido, o ideal é você coletar mais de uma câmera também para você continuar a diminuir essa probabilidade. Ela existe, mas ela, na minha opinião, ela não é tão preocupante assim. Beleza? Obrigado. Próximo é o Júlio César. Fala, Julião. Beleza? Boa noite a todos, boa noite, meu amigo Emerson, boa noite, meu amigo Alexandre. Eu tenho 2 perguntas, né? Achei bastante interessante a metodologia. E a primeira pergunta é, nesse formato aí, né, de retroagir o tempo, você precisa coletar ali quais são os padrões de verde, amarelo e vermelho. Essa coleta de tempo, ela é feita por cronômetro, ou vocês fazem um vídeo dos tempos semafóricos e analisam quadro a quadro? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é
Nesse caso que você apresentou, ficou, né, assim, bem tranquilo, porque caiu praticamente no meio da faixa do vermelho. Mas se caísse exatamente no primeiro segundo da faixa do vermelho, né, qual seria ali a confiabilidade daquele resultado para a gente poder atestar se estaria ainda no amarelo ou se estaria já no vermelho? É isso. Show de bola, Júlio. Respondendo à tua primeira pergunta, a metodologia ela foi evoluindo, que foi até um caso particular que bateram no meu carro, eu não tinha um grupo semafórico para entrar na justiça e cobrar o meu veículo. Então, eu fui com o perito criminal Emerson e a gente fez isso no cronômetro do celular. E apesar da minha pouca habilidade, ele tinha habilidade da ordem de 0,00000. Eu falei, bicho, complicado, hein? Eu não tinha essa rapidez, tinha esse erro aí meu tempo de reação era muito elevado, mas sempre com várias medidas você consegue, ele começa a ficar um tempo mais padrão. Então, às vezes fica, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático aqui que aconteceu. Ele ficava 52 segundos, e às vezes ele ficava 51 segundos, mas eu repeti isso umas 10 vezes, fiz 10 medidas. E aí eu comecei a ver que ele começava a se encaixar mesmo com um termômetro. Um cronômetro, perdão. Com os cronômetros. Em segunda análise, depois de certo tempo, o próprio colega Lucas e outros colegas, que a gente começou a conversar e aplicar essa metodologia nos locais, o perito criminal Lucas Pereira falou, pô, você fica com o cronômetro, eu gravo um vídeo do semáforo, e aí eu jogo no programa de edição, e aí eu consigo ver o tempo ali direto no programa de edição. Perfeito, o erro é menor, o tempo de o iPhone começar a gravar é da ordem de menos de um segundo, e nesse sentido tem uma melhora em relação à tecnologia do cronômetro, dependendo de que tipo de cronômetro que você usa também, né? Então, é um segundo ponto em relação à primeira pergunta que você me fez. Então, a gente utilizava o cronômetro em primeiro momento, depois a gente passou a utilizar os vídeos do próprio telefone, ou pode gravar na própria câmera da perícia, que grava vídeo também, e assim por diante. Pode gravar vídeo de mais de um ciclo completo, para também não ter esse tempo entre ciclos, que a gente fala, que é esse tempo que você falou na segunda pergunta. Então, nesse contexto da segunda pergunta, eu acho muito pouco provável que isso vá acontecer, porque a probabilidade seria o quê? Em 63 segundos de janela, você tem dois em 63, né? Então, mas pode acontecer. Nesse caso, eu teria que ter uma grande certeza do vídeo que eu estou corrigindo, por isso mais de material em vídeo, como eu falei para o Marcelo, Bernardinho, seria o ideal, mas ia depender muito do material. Ia depender muito do horário do sinistro estar bem levantado por meio de mais de um tipo de material em vídeo, seja 2 da esquina. Pelo tempo, provavelmente, se utilizar o método, sem ser o método de cronômetro, utilizar o método do vídeo, ele tem uma precisão maior, e aí talvez teria que fazer um estudo aí da confiabilidade, porque é da ordem de um segundo o erro, né? Dependendo do instrumento que você utilizar, ficaria a metodologia, nesses casos de variação de um segundo para mais ou para menos, ela ficaria prejudicada nessa unidade aí. Mais alguma coisa, Júlio? Se tiver, eu vi que o pessoal também escreveu. Não, entendi. Valeu, cara. Obrigado. Eu que agradeço. Aqui não tem ninguém com mão levantada, professor, mas temos duas perguntas no chat. Uma é do Rafael Piazeira, que comenta o seguinte: e se a perícia for solicitada após um longo intervalo de tempo, entre parênteses, 6 meses, por exemplo, já tendo passado por manutenções ou demais alterações em seu ciclo? Perfeito, Rafael. Então, o que acontece? Isso aí geralmente acontece com assistente técnico, né? Já até sei o contexto que ele me aplica, ele sempre tem essas nuances aí dos assistentes técnicos, que é muito importante também, porque geralmente eles não vão ao local, né? Eles recebem, a perícia complica um pouco, porque eles recebem depois de um lapso temporal bem grande, né? Não, então nesse sentido, o que daria para avaliar, né?
daria para avaliar o seguinte. Cara, teria que adaptar a metodologia, que a metodologia ela é bem mais direta para quem vai ao local e tem essa possibilidade. Talvez, se tiver, como eu tive nesse caso aqui, um vídeo de uma outra rua paralela, como era o caso aqui no semáforo da rua 25 de dezembro, um vídeo desse semáforo com os tempos, você conseguindo correlacionar 2 semáforos, você conhecendo um deles, daria para fazer essa metodologia. Mas aí você precisaria conhecer o ciclo semafórico padrão que aquele semáforo apresenta. Por exemplo, por meio de uma informação técnica da Getran, a gente poderia ter o ciclo do semáforo questionado, um vídeo do ciclo de um semáforo em paralelo, e a gente tentar amarrar esses 2 ciclos seria um jeito de fazer. Teria que refletir melhor sobre a metodologia para ver se teria como, para aquele ciclo, daquele semáforo em específico, a gente, de maneira direta, conseguir trabalhar em cima dele. Ou diretamente pedindo aquele ciclo para a Getran, para de maneira técnica, para algum órgão responsável pelo ciclo do semáforo, já que não foi possível fazer o levantamento local, e aplicar a metodologia com um vídeo, alguém que gravou o vídeo do momento do sinistro, seja uma empresa, uma pessoa particular, o horário da mensagem, mas teria que ter precisão até na casa do segundo, como eu mencionei. Então, esse material em vídeo ele tem que ser corrigido e teria que ter precisão, porque se ele não for preciso, fica pouco provável que a gente consiga dar uma certeza, uma confiabilidade, assim, vamos dizer, no método. Então, eu acho que, te respondendo de maneira mais objetiva, daria, por meio de informações técnicas de órgãos responsáveis, para aplicar a metodologia, mesmo depois de um lapso temporal grande. Se eu voltar lá hoje, que mês que é? 20 de 5 de 2024, é na rua da minha casa aqui, o 25 de dezembro, talvez eu encontre esse mesmo ciclo. Mas, como você falou, não necessariamente que ele ficou de maneira contínua durante esses 6 meses. Ele pode ter ficado 2 horas desligado e continuado nesse ciclo. Mas, já te respondendo uma coisa interessante, eles tentam fazer com que volte, se ficou 2 horas sem funcionar, que ele volte onde ele estaria 2 horas depois. Porque senão eles teriam que refazer isso para todos os outros semáforos que estariam linkados com esse, a priori. Então, pelo que eu conversei com o rapaz da Getran, se ele ficou 2 horas de manutenção, onde ele estaria? Ele estaria no vermelho às 18 horas em ponto. Então, eles voltam às 18 horas em ponto com ele no vermelho. Geralmente é assim que acontece. Mas seria interessante fazer esse pedido oficial. Não sei se eu respondi, mas... São as nuances, né, professor? As dificuldades, né? A metodologia, ela tem um objetivo bastante específico, como a gente falou, e aí qualquer coisa realmente que vai saindo muito fora, o perito precisa analisar e ver se ela é aplicável àquele caso ou não. O Gabriel Ripamonte pergunta, em casos de desligamento do semáforo, como proceder? Aí eu peguei um caso desses aí, já respondendo colega, às vezes, mesmo com a metodologia, tem várias implicações. Depende do semáforo. Se for um cruzamento com 2 semáforos e um deles só apagou, se os 2 apagaram, se os 2 estavam no intermitente, ou se um deles só estava funcionando, como eu mencionei. Então, aí vai variar muito. Então, pegando um caso que os 2 semáforos estão apagados e é um cruzamento, tem a questão da regra da direita, que isso é um debate até entre os juristas. Aí eu tive bastante dificuldade nesse meu laudo, por não ter, às vezes, uma jurisprudência consolidada nesse aspecto, se valeria a regra da direita, visto que ainda é sinalizado, apesar de não funcionar, ele continua existindo a sinalização, mas ela não funciona, mas ela existe. Então, essa discussão é filosófica. Se um deles funciona, valeria de maneira absoluta o verde para o rapaz, que está no verde, o outro está intermitente. Veja que esse desligamento ele tem vários desdobramentos, né? Teria que analisar o caso concreto, Gabriel. Mas, se os 2 não estiverem funcionando e eles voltaram a funcionar depois que o perito chegou no local, que é um outro caso que pode acontecer, aí ele poderia avaliar se voltou no mesmo momento, como eu mencionei para a resposta do colega, do Rafael. Então, se ele voltou no mesmo momento, a metodologia ficaria válida, mas aí teria que colocar esse lapso temporal de 2 horas na conta. Mas seriam 2 horas de ciclos completos, mais do resto. Então, teria que avaliar com cautela o caso concreto. Cada caso é um caso, infelizmente. A casuística aqui ela é enorme.
Eu mesmo peguei esse caso em particular, que era um funcionante e o outro não funcionante. E aí ficou bem complicado, assim, de avaliar. A regra da direita, se ela valeria ou não, acaba ficando no campo hipotético, e aí vai do juiz, né, embasar o caso concreto, eu acho. A Mariana Leão fez aqui também uma pergunta, que acho que mais ou menos você já respondeu. Existe a possibilidade de solicitar ao órgão de trânsito, via ofício, o ciclo semafórico completo? Eles enviam os gráficos dos tempos com os tempos de transição. Acho que ela fez uma afirmação, na verdade. Pode ser, eu acho que foi uma afirmação. Vai depender de cada estado, mas eu acho que, em geral, eles dão esse diagrama de várias maneiras, de maneira eixo-temporal. Eu não sei de cada estado, a gente nunca solicitou aqui, que eu sempre faço os levantamentos. A gente solicita mais se estava funcionante ou não, porque daí corrobora, porque se ele estava funcionante de maneira contínua, e aí eu tenho a metodologia, eu consigo embasar. Mas em Goiás já tem, show de bola. Goiás já é uma megalópole, né? Ela respondeu aqui que foi uma afirmação aí, legal. Show de E bola. o Emanuel Pontes também faz o comentário, né, que regra da direita seria para cruzamento não sinalizado. Enfim, tem essa discussão, se os semáforos, o grupo semafórico desligado, ele está sinalizado? Tem juristas que dizem que está sinalizado, mas está com uma sinalização que não funciona, e tem juristas que falam que não está sinalizado. Então, não estar sinalizado, será que é não estar completamente sinalizado, nunca ter sido? Não, é inoperante, aí eles podem falar que intermitente também é inoperante, porque funciona mais de maneira intermitente. Então, existem várias nuances técnicas, que tem gente que chama inoperante dele piscando em laranja, tem gente que chama ele inoperante totalmente desligado. Então, eu já vi no Jus Brasil, vários entendimentos, mas eu nunca vi nenhum livro, por isso que eu estou dizendo que, assim, isso é o meu entendimento, é o que eu me embaso nos laudos, com bastante pesquisa, mas não vi isso em nenhum livro escrito, nem no manual do Conatran. O perito Alberto Maia, tá com a mão levantada, pode fazer a pergunta, Alberto. Fala, Alberto, boa noite. Boa noite, Alexandre, boa noite, Emerson, boa noite, pessoal. Alexandre, é o seguinte, o pessoal tem perguntado aí em relação ao erro que é possível dar por conta de sinal automatizado, né? Mas o que acontece? De conversa já, de análise de vídeo com colegas do setor aqui especializado nisso, essa taxa de fotograma que a gente costuma ver no vídeo, 30 fotogramas por segundo, 25 fotogramas por segundo, isso não é um número absoluto. Esse número, ele tem uma margem de erro. Na sua metodologia, como que você faz para considerar essa margem de erro? Veja bem, só um exemplo. Um framezinho que aparece a mais, numa taxa de 30 frames por segundo, mas tem um framezinho a mais ali, ou a menos, que é uma margem de erro, né? Numa hora, são 3.600 segundos desse. Então, esse framezinho de margem de erro ali, ele pode dar um resultado errado lá no final de 2 horas, né? Como é que você faz para minimizar esse desvio padrão da taxa de fotograma do vídeo que você coleta? Veja bem, o interessante da metodologia é que ela é uma metodologia de retroação. Você concorda comigo? Se ela é uma metodologia de retroação, eu posso escolher o momento no qual eu quero que eu retroaja, qual é o evento que eu busco, no caso é o sinistro, né? Eu vou retroagir de um momento até o sinistro. Mas eu poderia retroagir de outro momento anterior ao sinistro, posterior ao sinistro, qualquer momento que eu deseje, concorda comigo? Então, o que eu faço, geralmente, para avaliar esses erros? Eu volto um tempo considerável depois e eu aplico a metodologia no sentido progressivo do tempo. Futuro, digamos assim. Então, se eu voltar hoje aqui, eu vou na planilha de Excel que a gente mostrou, por exemplo, isso é mais um exemplo prático do que teórico e estatístico, tá? Mas, por exemplo, se eu coloco nessa planilha que aconteceu um sinistro agora, às 20h43 do dia 20/5, ele vai me dizer o resultado do vermelho, do estado do semáforo, certo? Se eu escolher um estado que acabou de ficar vermelho aqui,
hoje, dia 20/5, com esse lapso temporal de mais de 6 meses, eu consigo ver o quanto que a metodologia ela tem a capacidade, só que no sentido positivo, no sentido do futuro, do tempo, não do retroação do passado, mas da progressão para o futuro. Então, o que eu costumo fazer para mostrar para quem questiona o erro? Eu volto alguns dias depois, não precisa ser 6 meses, né? Quanto menor o tempo, melhor. Eu volto 5 dias depois e eu planilho um outro estado de referência, só que no futuro. E aí eu pego um momento de transição como estado de referência. E eu mostro que o erro é tão pequeno que ele continua caindo, só que no futuro, por exemplo, aqui foi dia 9/12 de 2023. Eu posso voltar lá dia 11/12 de 2023, em um horário que eu quiser, tem aqui na esquina da minha casa, então era tranquilo. Eu voltei dia 12/12, eu voltei dia 15/12, eu voltei dia 24/12, um dia antes do Natal, e aí eu faço essa metodologia só que para o futuro. Em todas elas eu não tive nenhum erro na casa de segundo. Então é um jeito de mostrar no laudo, tudo bem que no lapso temporal do laudo você tem 10 dias para enviar, tudo bem, de uma dilação no máximo 20, 30 dias. Você pode fazer essas análises no seu laudo também, porque daí você mostra uma certa confiabilidade prática, não só teórica, mas sobretudo prática, que é um exemplo numérico prático, né? Talvez precisaria de um estudo com especialistas da área, como você mencionou, para ver o impacto disso na prática. A engenharia é uma ciência prática. Na prática, eu não vi esse erro acontecer. Pode acontecer? Pode. Mas eu acho que ele é tão diminuto que mesmo que na casa do segundo, ele não me gerou nenhum problema. Até hoje, né? Teria que ser avaliado isso em algum estudo, fazer, assim, vários casos no Brasil, conversar com especialistas da área, juntar uma galera para trabalhar só em cima disso. Mas eu acho que sim, não valha tanto o investimento, porque se der um erro na casa de um segundo, nesses casos práticos, a maioria dos casos vai cair ali 27 segundos da virada. Então, acho que não sei se for um caso, como o Júlio mencionou, de um segundo, talvez valha a pena dar uma atenção específica nisso. Ok. Se o Emerson quiser dar uma palhinha aí também. Não, se ninguém tiver mais perguntas, a gente pode encaminhar para o encerramento, né? Só gostaria de enfatizar o seguinte: nós escolhemos o nome, né, da pós-graduação, né, de perícia sinistro de trânsito, com ênfase em reconstrução gráfica e analítica, porque hoje o nosso entendimento é que o perito ele precisa se preocupar muito. Então, eu quero já deixar essa mensagem aí, já indo para o final da nossa aula, em reconstruir a dinâmica do evento, né? Para que a gente consiga dar a causa do evento, nós precisamos, primeiro, reconstruir a dinâmica do evento. Precisamos entender como o acidente aconteceu. As 3 fases do acidente, o antes, o durante e o depois do embate entre as unidades, o perito precisa conseguir descrever nas suas minúcias quais as trajetórias, quais as velocidades, acelerações, desacelerações, durante a interação, quais as forças envolvidas, após a colisão, quais foram as trajetórias, quais os movimentos descritos pelas unidades, se de rolamento, de tombamento, né, de arrastamento. O perito precisa entender como é que se deu essa dinâmica. Após ele conseguir fazer a reconstrução da dinâmica do evento, ele já pode ficar sossegado quanto ao seu laudo, porque daí a causa determinante ou a causa do sinistro, ela vai ficar mais natural. E muitas vezes nós caímos nessa questão jurídica, né, nessa questão de interpretação da legislação, que isso é muito mais uma tarefa, né, para os juízes, e os juízes, quando vão julgar ali, eles precisam que o perito fale para eles e reconstrua o como aconteceu. Então, eu trago essa mensagem para os senhores que estarão conosco nessa pós-graduação, que aqui nós estaremos falando sobre reconstrução, formas de reconstrução. Essa aula de hoje, ela já vem mostrar para vocês aquilo que a gente quer trazer para vocês, novidades, formas que a gente pode apresentar, aplicar em determinados casos. Nós nunca teremos uma metodologia que seja a mais completa
completa que vai resolver todos os casos. Nós precisamos conhecer as diversas metodologias que existem e como aplicar essas metodologias nos casos específicos que vocês possam vir a trabalhar, seja como um perito criminal, seja como um perito judicial, como um assistente técnico, né? Ou um parecerista que vai dar um parecer ali só para um advogado. Não, você precisa conhecer as técnicas, você precisa saber reconstruir a dinâmica do evento. Se você conseguir reconstruir a dinâmica do evento, você vai conseguir, muitas vezes, dizer quem deu causa ao acidente. Então, a busca primeira do perito em sinistro de trânsito deve ser a reconstrução da dinâmica do acidente, e não a causa. Nós não devemos buscar a causa em primeira mão, não deve ser a primeira busca do perito. A primeira busca do perito é entender como o acidente aconteceu. Essa é uma lição que eu trago, né, do perito americano Lynn Frick, né, e ele bate muito nessa tecla, ele fala muito isso, e é isso que eu também aplico para os colegas peritos criminais aqui do estado de Mato Grosso do Sul, que a gente sempre precisa reconstruir o acidente para depois nós conseguirmos dar a causa do acidente. Se ninguém tem mais dúvida, né, se ninguém tem mais nada a comentar, a gente pode encerrar a nossa aula a partir de agora, desse momento. Os senhores, então, só reforçando, para quem chegou aí, vão receber, né, um link contendo o acesso à plataforma, com um login e uma senha, para o dia 1º de junho já começar a assistir às aulas que já vão estar disponíveis a partir do primeiro módulo. E no dia 15 de junho já fica agendada a nossa aula ao vivo, que será comigo esse primeiro módulo, tá bom? No mais, então, encerramos a nossa primeira aula, a nossa aula inaugural do nosso curso de pós-graduação. Agradeço a presença de todos, tenham todos uma excelente semana. Boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado.